Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Geralmente sexta-feira a gente fica meio assim, um pouco cansado, né? Com a voz um pouco baixa. Mas vocês estão bem? Todo mundo bem? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais essa noite, por mais essa sexta-feira. Nós tivemos a oportunidade de adorar o Senhor, né? Primeiro estamos aqui reunidos em comunhão uns com os outros, mesmo depois de uma semana cansativa. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. E como nós cantamos, há poder no nome de Jesus. Amém? Até mesmo para nos restaurar o nosso físico e nos dar um físico abençoado, uma restauração abençoada do nosso corpo e mente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero só compartilhar com vocês aqui uma breve reflexão, algo que Deus colocou no meu coração já tem um tempo. Prometo que eu não vou demorar muito, mas abra o seu coração também para receber um pouco da palavra do Senhor. Minha voz não está muito boa, então os irmãos me perdoem também, se em algum momento a voz dá uma falhada, mas Deus é bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso número 1. Amém? Vamos ler uma pequena porção da palavra do Senhor. Eu queria que todos abrissem comigo. Realmente é um versículo bem pequeno, seja nas suas Bíblias físicas ou no telefone. Quero convidar você a abrir comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso número 1. Glória a Deus. Aleluia. Antes de ler, essa semana eu estava com o Giovanni. Deixa aberto aí. Essa semana eu estava com o Giovanni e eu estava penteando meu cabelo. E aí eu percebi que o Giovanni pegou uma coisinha assim e começou a me imitar. Começou a pentear o cabelo dele também. Ele está nessa fase agora, né? De imitar. Quem é pai, mãe, viveu isso, né? Essa fase em que os filhos começam a imitar os pais. Na verdade, o Giovanni, desde pequeno, eu falava algumas coisas, ou a Debbie falava algumas coisas. Ele já imitava, talvez, ali, tentando imitar com as palavras, né? E essa semana foi interessante, porque eu estava lá no banheiro e ele me viu penteando o cabelo e ele pegou algo e tentou pentear também o cabelo dele. Achei interessante. Mas na verdade, irmãos, isso tem a ver com o que eu quero falar um pouco nessa noite. Na verdade, se nós olharmos para essa sociedade de hoje, ou na verdade até mesmo nós vamos ver que sempre nós estamos copiando alguém, não é verdade? Por exemplo, como eu usei o exemplo do Giovanni, as crianças, por exemplo, elas sempre copiam seus pais. Principalmente nessa fase agora um pouco mais nova, bebê. Depois da adolescência, aí já é outros pontos, né? Mas agora nessa fase eles copiam os pais, né? Os adolescentes também, eles sempre querem copiar os amigos, né? Porque na adolescência é aquela fase de pertencimento. Então muitos dos adolescentes, eles começam a copiar os outros para se pertencer à tribo, pertencer ao grupo, né? Algo normal. E nós também, como adultos também, nós sempre estamos copiando alguém, imitando alguém, né? Alguém que nós, por exemplo, admiramos. Então a pergunta diante disso não é se você imita alguém. A pergunta seria, ou o fato seria, quem você imita. E principalmente hoje, nessa época que nós vivemos, que é a época das redes sociais, nós vamos ver uma geração obcecada por modelos, verdade? Exemplo disso, por exemplo, se você sair fora, você vai ver talvez um outdoor, um atleta com um tênis. Ali talvez ele não fale para você propriamente dito ou muito claro, mas aquele anúncio, aquela propaganda nada mais é do que te incentivando a comprar aquele produto. Ou seja, use isso, porque de certa forma vai ser bom para a sua vida. Então, a sociedade que nós vivemos hoje, seja elas por artistas, atletas ou qualquer pessoa em geral, nós sempre vamos ver pessoas imitando pessoas querendo algo que alguém está oferecendo, porque admiram ou porque se sentem... Querem pertencer ou que querem se sentir iguais a essas pessoas. Por exemplo, questões de roupa, como eu falei, questões de tênis. E aí, diante disso, eu quero fazer uma pergunta para você. E essa pergunta também é para mim. A quem de fato nós estamos imitando? Os outdoors, os artistas ou nas redes sociais, os influencers, né? A gente vive aí hoje nessa era aí cada vez mais gigante dos influencers digitais, né? Homens, mulheres, enfim.
tem vários tipos para todos os gostos. Então, diante das redes sociais, dessa oferta que é esse campo das redes sociais, a gente está sempre exposto a vários tipos de influências, né? Ou influencers. E a pergunta novamente é para mim e para você: a quem nós realmente estamos imitando? E para responder essa pergunta, como eu pedi para você, eu queria que nós lêssemos agora, lá em Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz assim, todos abriram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vou ler novamente. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Por um instante, feche seus olhos, por favor, vamos orar. Pai querido, Pai celestial, nós aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Ó Deus, também diante de nós está a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra está aberta nessa noite diante de nós, diante dos nossos olhos, ó Deus. Ó Pai, o meu pedido nessa noite é para que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor revele, Senhor, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que transforma, essa palavra que muda. Ó Deus, que o Senhor revele essa palavra aos nossos corações e às nossas mentes, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, para que de alguma forma, Senhor, pelo poder e operação do Teu Espírito, nós possamos sair daqui diferentes da forma em que nós entramos, ó Deus. Que nós possamos sair daqui mais crentes, mais santos, mais parecidos com o Senhor, porque esse é o intuito da Tua mensagem, da Tua palavra nessa noite, ó Pai. Eu peço ao Senhor nessa noite, ó Deus, revele-se a nós através da Tua palavra, Senhor. E que não seja, Pai, apenas mais uma palavra, Senhor. Que seja de fato, ó Deus, uma chama que começa, Senhor, a se alastrar no nosso coração, uma chama de transformação, de renovo, ó Deus, de mudança de vida, de mudança de mente. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e peço. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Irmãos, eu quero dar um breve contexto aqui a esse versículo e essa carta de Paulo aos Coríntios. Se você conhece, você vai saber e vai lembrar que o apóstolo Paulo ele amava essa igreja. Não que as outras igrejas que o apóstolo Paulo plantou como apóstolo do Senhor, ele não amava. Mas se nós formos estudar tanto essa primeira carta quanto a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele tinha um carinho especial por essa igreja. O apóstolo Paulo de verdade tinha um carinho especial por esse povo aqui. Amém? E quando nós lemos então essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando de algumas coisas aqui sérias, de algumas coisas aqui importantes. Eu estava estudando essa carta, ou em alguns contextos dessa carta, e alguns estudiosos dizem que a melhor forma de você estudar 1 Coríntios não é versículo a versículo, mas é problema a problema. Porque o que o apóstolo Paulo queria aqui, na verdade, era tratar de alguns problemas. Alguns irmãos de Corinto haviam chegado ao apóstolo Paulo nessa época, nesse momento, estava em Éfeso, e chegaram alguns irmãos de Corinto até o lugar onde o apóstolo Paulo estava, e diante do apóstolo Paulo eles colocaram alguns problemas na igreja. Glória a Deus, está melhor? Aleluia, minha voz já não está boa hoje, né? Glória a Deus. Então chegaram alguns irmãos diante do apóstolo Paulo, levando alguns problemas, compartilhando alguns problemas, pedindo algumas soluções para esses problemas que ocorriam em Corinto. Então, o apóstolo Paulo, principalmente nessa primeira carta aos Coríntios, ele vai tratar especificamente de alguns problemas. E entre esses problemas, irmãos, são vários, eu não vou citar todos aqui. Existiam alguns problemas, por exemplo, de divisões. Chegaram alguns irmãos lá no apóstolo Paulo, lá em Éfeso, e disseram para o apóstolo Paulo: apóstolo Paulo, nós estamos tendo alguns problemas lá na nossa igreja. E o primeiro deles, na verdade, ou podemos dizer, um dos principais problemas são as divisões que existem lá.
E quais seriam essas divisões? Seriam partidos, propriamente dito. Por exemplo, alguns eram de Paulo e se diziam, eu sou de Paulo. Alguns, por exemplo, eram de Apolo e se diziam, eu sou de Apolo. Alguns também eram de Pedro. Em 1 Coríntios 1:12, você vai ver isso. A igreja estava dividida. Uns diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era do apóstolo Paulo. Na verdade, o que a igreja de Corinto, irmãos, passava era, na verdade, eles seguiam a esses homens de Deus, mas de uma forma desastrosa. Na verdade, o que eles faziam aqui não era olhar para, digamos assim, o interior ou a profundeza desses homens em Cristo. Na verdade, o que essa igreja fazia, ou o que alguns lá em Coríntios faziam, na verdade, era olhar, por exemplo, para a eloquência. Alguns estudiosos dizem que Apolo era muito bem eloquente. Quando ele pregava, de fato, tinha uma boa pregação. Enfim, outros também olhavam para Pedro. Pedro, na verdade, era um dos apóstolos mais respeitados, porque, de fato, Pedro era companheiro de Jesus, era íntimo de Jesus. Então, o apóstolo Pedro, ele era, de fato, um homem muito respeitado. E muitos olhavam para Pedro justamente por isso, por ele ter sido íntimo de Jesus. E outros olhavam para Paulo, o maior missionário, o maior apóstolo em trabalho, em dedicação ao reino que nós conhecemos. Então, muitos olhavam para essas coisas superficiais. E diante disso, então, existiam facções, existiam partidos. Então, a igreja estava dividida, ela não estava unida com um só propósito. Mas aí, irmãos, o contexto agora mais específico e também um problema que o apóstolo Paulo tratava, ou queria tratar nessa carta aos Coríntios, justamente tem a ver com esse versículo que nós lemos, de capítulo 11, verso 1. Na verdade, o que o apóstolo Paulo fala aqui para nós, nesse capítulo 11, do verso 1, é o fechamento de algo que ele estava resolvendo, ou tentando resolver, desde lá do capítulo 8. Esse problema aqui, o problema que o apóstolo Paulo, ele tratava aqui, na verdade, era o problema da liberdade cristã. Se você conhece essa carta, você vai recordar que no capítulo 8, o apóstolo Paulo começa a falar sobre carnes sacrificadas a ídolos. O que ocorria ali, um breve contexto mesmo, um breve resumo, era o quê? Corinto era uma cidade, digamos assim, semelhante a Nova York hoje. Na verdade, era uma cidade portuária. Então, em suas devidas proporções a Nova York. Eu falo no sentido de quantidade de pessoas, de quantidade de culturas. Muitas pessoas de diversas culturas chegavam a Corinto. Então, de fato, era uma cidade muito bem movimentada, muito bem conhecida. Então, naquela cidade, também não era só conhecida por isso, era conhecida também pela sua idolatria. Era uma cidade idólatra, era uma cidade em que adorava vários deuses. E tinham templos ali. Por exemplo, um dos maiores templos ali em Corinto era o templo à deusa Afrodite. E alguns estudiosos dizem que parte dos cultos que haviam para essa deusa nos templos eram de mulheres que se prostituíam no templo. Então, de fato, era uma cidade marcada por idolatria. O que acontece é que, como esse templo era o maior templo e era o templo que girava na cidade, todos conheciam, o que ocorria era que os novos cristãos que se convertiam ao Senhor, que passavam agora a seguir a Cristo, em outro momento eles cultuavam nesses templos. E nesses templos, diante dos seus eventos, das suas festividades, eles matavam bois e vacas e faziam ali. E o que ocorria era que a sobra dessa carne, ou a sobra dessa comida, ela era vendida depois no outro dia no mercado da cidade. Então, essa carne que era sacrificada a ídolos lá no templo, a sobra, a melhor parte era vendida depois nos açougues, digamos assim, na cidade. Então, o apóstolo Paulo, ele trata um problema específico. E o problema diante disso, é que crentes, irmãos fortes na fé, eles não viam problema nenhum, a sua consciência não era acusada de forma nenhuma em comer esse tipo de comida ou esse tipo de carne. O apóstolo Paulo, para tratar sobre isso, ele vai falar o seguinte, ele vai dar
dois tipos de crentes, dois tipos de irmãos. Primeiro, os irmãos mais fortes, os irmãos mais maduros na fé. E ao mesmo tempo também o apóstolo Paulo vai falar dos irmãos mais fracos na fé, aqueles irmãos que são novos na fé. E o que o apóstolo Paulo fala é que os irmãos mais fortes na fé, eles têm que ter responsabilidade e amor com os mais fracos e novos na fé. O que isso quer dizer? Ele falava o seguinte, que se o ato de esses irmãos mais fortes na fé comerem carne sacrificada aos ídolos, mesmo que não seja um pecado, ou mesmo que a sua consciência não fosse cativa disso, mesmo que eles estivessem tranquilos diante disso, o que eles tinham que fazer era pensar, era olhar para os irmãos mais novos ou mais fracos na fé. Porque por mais que o irmão mais forte, o irmão mais maduro, o irmão mais forte em Deus não tivesse nenhuma acusação em sua mente, o que ele tinha que ter era um amor, era uma compaixão pelos mais novos ou pelos mais fracos. Porque talvez o ato dele comer essa carne e o outro irmão mais novo ver, ou o irmão mais fraco ver, isso poderia enfraquecer a fé do irmão mais novo. Então o apóstolo Paulo ele trata sobre isso. Ele vai tratar que sim, o crente ele tem uma liberdade. Sim, o crente, ele é livre, mas existe um limite, e o limite começa aonde, irmãos? A pedra de tropeço existe na vida do irmão mais novo, ou na vida do irmão mais fraco na fé. O que o apóstolo Paulo falava era, olha, não tem problema nenhum você comer, mas se o ato de você comer vai enfraquecer e pior, vai fazer com que o seu irmão peque ou que o seu irmão caia da fé, não coma. E aí o apóstolo Paulo, capítulo 8, vai falar o seguinte, para que meu irmão não caia na fé, é melhor que eu nem coma carne. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele trata desse problema. Talvez seja o problema mais maior que o apóstolo Paulo trata, porque do capítulo 8 até o capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai usar esse exemplo, ele vai usar esse problema e vai falar em todos esses capítulos, 8, 9 e 10, sobre essa liberdade cristã e quais são os limites da liberdade cristã. E aí ele vai fechar toda essa explicação ou essa solução de problema no capítulo 10, no verso 33, que ele vai dizer o seguinte: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí, para completar essa fala, o apóstolo Paulo ele encerra, embora seja o começo de um capítulo, se nós formos estudar e ver os manuscritos originais, nós vamos ver que esse seria o final de toda essa fala do apóstolo Paulo. E aí ele vai dizer, olha, sede meus imitadores. E especificamente nisso, nesse amor sacrificial pelos meus irmãos mais fracos na fé, ou pelos meus irmãos mais novos na fé. E aí ele vai completar, como eu também sou de Cristo. Então esse é um contexto bem geral, bem resumido sobre Coríntios, e principalmente sobre essa primeira carta aos Coríntios. E assim como a igreja de Corinto, irmãos, nós, de uma forma geral, não como MP Church, eu falo como igreja geral, como igreja de Cristo, nós estamos sujeitos a esses padrões talvez que o mundo emprega para nós. Nós também estamos sendo a cada dia bombardeados por esses modelos mundanos. A cada dia nós estamos sendo atacados por esse tipo de pensamento do mundo, assim como Coríntios tinha. Porque uma das coisas que esses crentes mais fortes tinham em Corinto era que, já que eu sou forte na fé, eu não estou nem aí para os outros. Já que a minha consciência ela não é deturpada e não é enfraquecida em eu fazer isso, eu vou fazer. Mas o apóstolo Paulo fala exatamente ao contrário. É porque você é forte na fé, é porque você é maduro na fé, é que você tem que pensar no mais fraco e ser um bom exemplo para ele. E é nesse contexto, irmãos, que eu quero falar com vocês algumas coisas de que esse versículo nos ensina. E eu separei 3 coisas aqui a respeito desse versículo. Amém? E o primeiro ponto é, esse versículo ele nos mostra o chamado. Sejam meus imitadores. É interessante, se nós formos olhar essa palavra aqui, logo de início, sejam, essa palavra aqui, irmãos, é um verbo grego. Esse verbo ele está no imperativo.
Amém? O apóstolo Paulo de fato está falando, olha, você tem que ser, olha, sejam. Mas o interessante desse verbo aqui é que o significado dele não é algo estático, algo parado, ou algo apenas seja. O que o apóstolo Paulo fala aqui para nós é algo muito mais profundo, é um chamado muito mais profundo, é um chamado a se tornar. Ou algo muito mais profundo ainda, é um chamado a continuar a se tornar. O que o apóstolo Paulo fala aqui é, olha, torne-se. Mas não só isso, continuem se tornando de glória em glória, dia após dia, uma construção. O que o apóstolo Paulo fala aqui é que é um processo dinâmico, é um processo construtivo, é uma transformação contínua. Não é simplesmente seja e agora você vai ser como um passe de mágicas. Não, o que o apóstolo Paulo fala aqui é um processo contínuo. Continuem a se tornar, se tornem. E a outra palavra que completa essa palavra é imitadores. E essa palavra você vai recordar que ela vem de uma palavra grega também que tem o significado de mímica. E nós sabemos o significado dessa palavra. O significado mais grosso da palavra mímica é copiar jeitos. Mas a profundeza, irmãos, dessa palavra aqui, ela é tão grande que essa tradução, copiar jeitos, ela não é expressamente 100% o que essa palavra, ou o que o apóstolo Paulo queria falar aqui, quando ele diz, sejam meus imitadores. O que o apóstolo Paulo fala aqui é que não é simplesmente copiar o jeito que uma pessoa tem de falar, ou a forma como a pessoa anda, ou a forma como a pessoa se arruma. O que o apóstolo Paulo fala aqui é algo que vem de dentro, é algo que produz o caráter. O que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, é que o padrão a ser copiado é algo que vem do interior, é o padrão interno. É os pensamentos, são as prioridades, as motivações, as ações. Não é simplesmente a roupa ou algo exterior. O que o apóstolo Paulo fala é, sejam meus imitadores. Ou seja, o apóstolo Paulo fala de algo profundo, do ser. Ele fala para que nós, ou para a sua audiência ali, os irmãos de Corinto, para que eles sejam imitadores dele, mas não só do que ele diz, ou não só do que ele faz, ou não só do que ele fala, mas da essência dele. O significado dessa palavra aqui no grego é justamente isso, é muito mais do que copiar gestos. Tem uma frase que eu gosto muito de Mark Lloyd Jones, um pastor inglês, que ele dizia o seguinte: a verdade não é apenas para ser crida, é para ser vista na vida daqueles que a pregam. É algo profundo, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, sejam meus imitadores, ele está falando de algo profundo, não só de algo superficial, não só de algo que eu falo, não só de algo que eu visto, não só de como eu arrumo meu cabelo, não, mas o que o apóstolo Paulo está falando é da essência daquela pessoa. Olha, sejam meus imitadores, imita o que está dentro de mim, imita a minha essência. É isso que o apóstolo Paulo fala. E aí, o apóstolo Paulo ele vai completar isso na segunda parte do versículo. Mas antes de chegar na segunda parte do versículo, nós temos que entender alguma coisa aqui. Nós temos que entender, irmãos, é que esse chamado, ele não surge do nada. Na verdade, o que nós temos que entender é que esse chamado a ser, esse chamado a imitar, ele está enraizado na própria história de Deus. Por exemplo, se nós voltarmos lá para a criação, se nós voltarmos lá para o Éden, lá em Gênesis 1, 26 e 27, nós vamos ver a criação do homem. E nós vamos ver que Deus, ele cria o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, o que isso significa é que o homem, ele foi criado para refletir o Criador. Mas aí também, se nós formos para Gênesis 3, 5, nós vamos ver a queda. Nós vamos ver que o pecado, ele entra na humanidade, ele distorce esse reflexo. Esse reflexo seria como um espelho que uma pessoa taca uma pedra no espelho e o espelho não se desfaz, mas ele fica em vários pedaços. Esse reflexo que você e eu fomos chamados para refletir a Deus, agora, através do pecado, ele está em pequenos pedaços, distorcido, desfigurado. E agora, ao invés do homem, do ser humano, depois do pecado, refletir a Deus,
o homem, na verdade, ele busca ser como Deus. Então, na verdade, o que o homem faz é tornar o reflexo distorcido do seu próprio orgulho. Nós fomos chamados, criados, e ao mesmo tempo chamados para refletir a Deus, mas aí vem o pecado, distorce esse chamado, porque o orgulho que veio da serpente, ele entra no coração do ser humano, e ao mesmo tempo o ser humano, tomado por esse orgulho de querer ser como Deus, ele come do fruto, e nesse momento o pecado entra, e ao pecado entrar na humanidade, ele distorce a imagem perfeita que o homem refletia de Deus. Agora, o ser humano, longe de Deus, distante de Deus, ele reflete agora o próprio orgulho. Mas, irmãos, se nós continuarmos na história, nós vamos ver que há uma redenção. Se nós continuarmos lendo a Bíblia, se nós continuarmos dentro da história, do contexto, do enredo bíblico, nós vamos ver que houve um novo nascimento. E esse novo nascimento, irmãos, é através de Cristo. A partir do momento que você e eu aceitamos a Cristo, agora nós somos uma nova criatura. Agora aquele reflexo, aquela imagem que estava desfigurada, retorcida, essa imagem agora ela é restaurada. E na medida que eu copio o Filho, ou seja, na medida que eu copio a Cristo, agora eu consigo refletir perfeitamente a Deus. O pecado entra, Deus cria, o pecado entra, distorce, mas agora através de Cristo, através do fato ou do ato de eu copiar a Cristo, de eu seguir e copiar a Cristo, sendo o meu principal mestre, agora essa imagem, ela é restabelecida. Agora a partir de Cristo, eu consigo refletir o Pai. A partir do ato de eu copiar o Filho, agora eu consigo refletir o Pai. Esse é o enredo bíblico. E o nosso chamado agora em Cristo é para sermos esses, irmãos, que vamos imitar. Esse é um chamado para nós. Sejam meus imitadores. Mas não só isso. Junto com o chamado, o apóstolo Paulo também estipula um padrão. Esse é o meu segundo ponto. Primeiro, o chamado. Segundo, o padrão. E o padrão da imitação, irmãos, é Cristo. A segunda parte do versículo diz: como também eu sou imitador de Cristo. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele não fala simplesmente por si mesmo ou pelo seu orgulho. Olha, imitem-me. Olha, sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo também não fala, olha, copiem tudo de mim. Muito pelo contrário. O que o apóstolo Paulo faz aqui nessa parte B desse versículo é criar, irmãos, um limite seguro. E esse limite é quem? Cristo. O que o apóstolo Paulo fala aqui, ou o que o apóstolo Paulo constrói aqui é uma régua. O apóstolo Paulo fala, olha, vocês podem me imitar, vocês podem fazer o que eu faço, mas existe aqui um limite, e o limite é quando eu estiver da mesma forma imitando a Cristo. O que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, não é esse como também de uma forma vaga. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é: imitem a mim na medida em que eu imito o Senhor. A nossa fé cristã, irmãos, ela é feita de imitação. Amém? O apóstolo Paulo fala aqui, olha, sejam meus imitadores. E em outras cartas do apóstolo Paulo, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar que nós devemos imitá-lo. Mas o entendimento correto aqui, porque não é errado você imitar alguém. Na verdade, como eu falei para vocês no começo, toda pessoa, de uma forma má ou de uma forma boa, ela está imitando alguém. E o chamado do crente, nós vimos aqui no primeiro ponto, que nós temos esse chamado de ser imitadores. E o chamado de nós crentes, de fato, é imitarmos alguém. E aí o apóstolo Paulo, ele fala aqui que nós devemos imitar ele, o apóstolo Paulo. Mas ele cria aqui uma régua e ele cria aqui uma definição de imitação. E o que ele fala aqui é, vocês podem me imitar, mas não de uma forma cega, mas não de uma forma simplesmente vaga de imitação. Não, na medida que eu imito a Cristo, na medida que eu imito a Jesus, vocês podem me imitar. Portanto, irmãos, imitar não é pecado. Desde que a pessoa em que eu vou imitar, ela esteja imitando
ao Senhor? A quem você tem imitado? Naquela época, principalmente em Corinto ali, como era uma cidade muito conhecida, e não só em Corinto, mas em toda aquela época grego-romana, era natural existir vários mestres, filósofos. E o interessante é que esses filósofos, eles, para os alunos, para os discípulos deles, eles eram a filosofia encarnada. Então tudo que aqueles discípulos, ou aqueles mestres faziam, os discípulos, os alunos deles faziam. Então os alunos, quando copiavam seus mestres, não copiavam só a forma de falar ou a forma de agir. Não, eles copiavam toda a essência do mestre. E aí o apóstolo Paulo, é interessante que agora em específico em Corinto, ele usa desse mesmo ato que os coríntios estavam ambientados em fazer, que eram seguir ou imitar alguns filósofos ou mestres filósofos. Ele usa isso agora para nós, para os crentes, para a fé. Portanto, irmãos, de alguma forma ou outra nós estamos imitando alguém. Mas a pergunta é, essa pessoa que nós imitamos, ela imita a Cristo? Porque a régua aqui de imitar o Senhor, ou melhor, de imitar alguém, é se essa pessoa imita ao Senhor. Eu imito quem imita a Cristo. Em outras palavras, eu imito quem é amigo de Cristo. Eu imito quem serve a Cristo. Eu imito quem é fiel a Cristo. Portanto, a imitação a alguém não é um pecado, não é errado. Desde que não seja só de palavras e desde que essa pessoa, ela, de fato, ela tenha uma vida de imitação ao Senhor. Por isso esse é um convite para nós. É um convite para nós pensarmos em quem nós temos imitado. Diante disso, nós podemos ter existem dois perigos. O primeiro perigo seria, eu nominei aqui de o culto à personalidade. Quando eu começo a ver, por exemplo, um pregador, ou alguém que eu goste na internet, hoje nós sabemos que o YouTube está cheio de pastores, de pregadores, ou até mesmo nas redes sociais. O perigo aqui é quando eu começo essa pessoa começa a se tornar para mim um ídolo. E a resposta bíblica para isso é que nós só imitamos essa pessoa enquanto ela reflete a Cristo. Se ela reflete a Cristo, eu imito ela. Mas o outro perigo, irmãos, é daquelas pessoas que podem dizer assim, não, eu só imito a Cristo, eu não imito a homem nenhum. Na verdade, isso soa um pouco bonito, mas a verdade, irmãos, que é um pouco incompleto, é um pouco arrogante. Porque a Bíblia, ela vai nos direcionar e vai nos dizer que nós devemos imitar as pessoas. Na verdade, o ambiente nosso de igreja é sempre um imitando o outro. O apóstolo Paulo fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas, que as mais novas têm que aprender com as mais velhas na fé. O apóstolo Paulo fala que existem pessoas, os anciãos, que são os presbíteros, que têm que ensinar os mais novos na fé. Então, ou seja, o ato de imitar alguém, principalmente no nosso ambiente de igreja, não é pecado. Mas existem esses dois perigos, porque pode existir aqueles que vão, de certa forma, olhar para aquela pessoa como um ídolo, mas também aqueles que não vão querer copiar ou imitar a ninguém, ou seguir a ninguém, porque não, eu imito a Cristo. É exatamente isso que ocorria lá em Corintos. Porque eu falei daqueles que imitavam a Pedro, falei daqueles que queriam imitar a Paulo, falei daqueles que queriam imitar a Apolo, mas existia um quarto grupo de pessoas. Era aqueles que queriam imitar só a Cristo, aqueles muito santos, né? Aqueles mega santos. Não, eu não imito a Pedro, eu não imito a Apolo, eu não imito a Paulo, eu imito só a Cristo. Mas na verdade isso é um perigo, porque isso pode revelar uma arrogância do nosso coração e um orgulho, já que a palavra de Deus, irmãos, ela nos deixa claro que nós podemos e temos que imitar a outros. Mas aí o apóstolo Paulo vem e ele cria essa régua e ele vai dizer, desde que essa pessoa, ela imite da mesma forma ou de igual modo a Cristo. Uma ilustração para isso, eu separei aqui, olha só. Um espelho só tem valor se refletir a imagem real. Portanto, Paulo é o espelho e Cristo é a imagem. Quando o espelho está limpo, o reflexo é nítido.
Quando o espelho está sujo, a imagem é distorcida. Por isso, Cristo é a régua que mantém o reflexo verdadeiro. Primeiro, o chamado. Segundo, o padrão. E o padrão é Cristo. Irmãos, e tudo isso, prometi que vou ser rápido, vai culminar no meu terceiro ponto. Se eu falei do chamado, se eu falei do padrão, agora eu quero falar do propósito. E o propósito de tudo isso, de eu entender que eu sou chamado a imitar, de eu entender que eu posso imitar, por exemplo, aqui o apóstolo Paulo ou alguns outros líderes, pastores, mas também agora eu tenho um propósito nisso. O apóstolo Paulo, ao nos dizer, ao nos chamar para sermos imitadores, como ele era imitador de Cristo, ele tinha um propósito aqui em mente, e o propósito é ser alguém que outros possam imitar. Agora a pergunta já não é mais quem você tem imitado, ou se você tem imitado alguém. Agora a pergunta que eu faço para nós, e é claro que eu me incluo nisso, é: será que nós estamos sendo imitados? Vou reformular essa pergunta. Será, irmãos, que nós podemos ser imitados por outros? Aqui, irmãos, Deus não nos chama apenas para sermos ou para seguirmos exemplos. É um chamado, nós sabemos que podemos fazer, mas agora Deus, Ele nos chama nós mesmos para sermos exemplos. Será que nós tem sido exemplo na vida de alguém? Porque, irmãos, todo o propósito disso é ser alguém em quem outros possam confiar. Porque todo o propósito disso é sermos alguém em quem outros podem imitar. E a pergunta é: será que os nossos gestos, será que as nossas falas, será que a forma em que nós tratamos as pessoas, ou até mesmo em nossa casa, diante de filhos, de familiares, será que nós estamos dando esse exemplo de alguém, de uma mulher, de um homem que podem ser imitados? Essa é a reflexão que nós temos que ter no coração, irmãos. Porque, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala de maturidade. Quando ele vai tratar o problema da liberdade cristã, em falar para os crentes mais fortes, para que eles pudessem deixar de comer, porque eles têm que pensar e ter amor sacrificial pelos mais fracos, o que ele está falando aqui: olha, seja maduro. E uma pessoa madura é uma pessoa que outros seguem. Por quê? Porque essa pessoa madura na fé, ou madura em Cristo, ela está refletindo o próprio Deus. Então a questão para nós aqui é: será que nós temos refletido a Deus? Será que nós temos refletido a Cristo? Por exemplo, nossa casa, por exemplo, diante dos nossos familiares, será que, por exemplo, quando uma pessoa observa como eu lido com sofrimento, o que essa pessoa vê em mim, por exemplo? Quando a pessoa talvez me observa quando eu perdoo ou deixo de perdoar alguém, que bom exemplo que eu estou dando. Coisas cotidianas. Por exemplo, como eu administro os meus recursos, a minha vida financeira, será que é um exemplo para outros? Será que a minha vida financeira, ela reflete a Cristo? Será que como eu amo a minha família, eu estou sendo um exemplo para outros, para que outros possam me imitar? Pense um pouco. É um convite a nós a pensarmos. Será que se alguém entrasse lá na nossa casa, no nosso íntimo, da nossa sala ou da nossa mesa, quando ninguém estivesse aí vendo, só quando você ou seu esposo ou seus filhos estivessem aí, ou você que é solteiro estivesse naquele lugar onde os olhos da igreja não estão vendo, será que se um irmão estivesse ali, ele queria ou iria te imitar, na medida em que você estivesse imitando a Cristo? É algo para nós pensarmos. É algo para nós analisarmos. Porque o chamado não é só de imitar, irmãos. O chamado também agora é para ser exemplo. Na medida que eu imito outros, agora eu começo a ser exemplo para que outros possam me imitar. E na régua, na medida que eu imito a Cristo.
Esse é um chamado para mim e para você. Porque Cristo, irmãos, é esse padrão absoluto. Porque Cristo é esse padrão, irmãos, absoluto, em que nós devemos estar fundamentados, para que assim outros possam estar fundamentados da mesma forma. Glória a Deus. Eu queria terminar, eu queria pedir para os irmãos ficar de pé. A quem nós temos imitado, irmãos? A quem nós temos imitado e será que nós somos confiáveis para que outros possam nos imitar também? Uma palavra breve, mas reflexiva que eu trouxe aqui nessa noite. De fato, para nos fazer pensar qual é o lugar que nós estamos. A quem nós temos imitado, a quem nós temos seguido. Mas também, se nós somos aqueles preparados para que outros também possam imitar e seguir. É um convite para que você e eu possamos olhar para dentro, não para o próximo, mas olhar para nós mesmos. E se tiver algo, irmãos, fora do lugar, é o momento de nós consertarmos diante do Senhor. Porque é responsabilidade nossa, de todo cristão, imitar, mas também ser imitado. E a questão é, será que quando outros me veem, eu estou dando um bom exemplo de um crente? Eu separei aqui algumas marcas visíveis daqueles que imitam a Cristo. E a primeira marca é o amor sacrificial. O amor é a primeira marca, irmãos, daquele que imita a Cristo. Quem imita a Cristo, ele aprende a amar com entrega. Quem imita a Cristo, ele ama não só com palavras, mas com atitudes. Ao servir, ao perdoar, ao se doar, até mesmo quando isso dói. Nós vemos isso no exemplo do próprio Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, aquele que se sacrificou na cruz e no Calvário por mim e por você, aquele que sofreu, aquele que morreu por mim e por você, ele é o maior exemplo desse amor sacrificial. E a boa notícia para mim e para você é que se ele fez isso, agora os discípulos dele, que somos nós, também temos que fazer. Agora o chamado para mim e para você é, com esse mesmo amor com que Cristo nos amou, agora nós devemos amar uns aos outros. E a primeira marca daqueles que imitam a Cristo é o amor sacrificial. Essa pessoa que você imita, ela tem essa marca. A segunda marca daqueles que imitam a Cristo é uma humildade verdadeira. Lá em Filipenses, irmãos, vai falar que Jesus, ele abriu mão da sua glória. Lá vai falar que Jesus, ele sendo Deus, ele abriu mão do seu resplendor, da sua glória, da glória que ele tinha nos céus, para vir agora como um de nós, como homem. Isso tem a ver com humildade, mas não só uma humildade ou uma falsa humildade, mas uma humildade, irmãos, demonstrativa, visível. O que isso quer dizer? Que aqueles que imitam a Cristo, eles não buscam glória para si mesmo. Muito pelo contrário, aqueles que imitam a Cristo, eles olham para Cristo e vê que Ele abriu mão da glória dele. E se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que ser esses que ao fazer algo, ao servir o irmão, ou fazer algo até mesmo na igreja, na casa do Senhor, não vamos fazer por glória, mas por obediência.
Glória a Deus, porque nós aprendemos, irmãos, com o próprio Jesus, que aquele que serve, esse é o maior no reino dos céus. A terceira marca de uma pessoa que ela imita a Cristo é a obediência. Em Hebreus 5:8 vai dizer que ele, Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, aqueles que imitam a Cristo, eles seguem firmes, mesmo diante das provas, mesmo que diante das circunstâncias, eles querem desistir. Não, mas se de fato os olhos deles estiverem em Cristo, eles permanecem firmes, por plena obediência ao Senhor. Portanto, se você é um imitador de Cristo, a obediência tem que reinar no seu coração. E aquele que você segue, ou aqueles que você segue, tem que ser obedientes, assim como Cristo foi. E esses, eles não obedecem por medo, mas eles obedecem por amor. Mesmo diante de um caminho nublado, que eu não consigo enxergar o final, se eu creio no meu Cristo, se eu creio em Jesus, eu continuo em obediência. E a quarta marca e última marca, existe mais, mas eu separei só 4, daqueles que imitam a Cristo, é uma santidade prática. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele não pecou, que ele veio como homem, sofreu como homem, aquilo que você e eu sofremos, aquilo que você e eu padecemos. Jesus padeceu na cruz do Calvário, mas ele não pecou. Maior que isso, ele tomou sobre si os meus pecados, os seus pecados, ele se fez pecado por mim e por você. Portanto, nós seguimos a um homem santo, e agora nós, como aqueles que imitamos a ele, temos que refletir essa santidade. Então, uma das marcas daqueles que imitam a Cristo é essa santidade. Quem imita a Cristo vive diferente, irmãos. Não se molda aos padrões do mundo, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas antes é transformado pela renovação da mente, é transformado de glória em glória pelo poder do Espírito. Aqueles que imitam a Cristo, eles vivem em santidade prática, visível. Eles são separados, eles são íntegros em suas ações. E a pergunta é: nós temos alguma dessas marcas? Quem nós seguimos tem alguma dessas marcas? Feche seus olhos, irmãos. Eu te convido nesse momento a refletir um pouco. A quem você tem seguido? Quem tem sido os seus influencers? Mas da mesma forma, eu quero agora que você também reflita a quem você tem imitado, mas também agora a quem você tem refletido. Porque na medida que você imita alguém, outros também vão te imitar, seja para bom ou para ruim. Eu queria que nesse momento agora você pudesse tomar esse tempo para refletir um pouco sobre aquela pergunta: será que se alguém quisesse me imitar, essa pessoa ela estaria mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Esse é um chamado para mim e para você, irmãos. Imitar aqueles que imitam a Cristo, mas também ser aqueles que outros vão imitar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, não só na igreja, mas também na igreja, em nossa casa, com o esposo, com a esposa, com filhos, com filhas.
Será que nós somos essas pessoas que refletem a Deus? Será que nós somos essas pessoas confiáveis em que outros vão se achegar mais perto de Deus? Será que nós carregamos essas marcas daqueles que de fato imitam a Cristo? O amor sacrificial, obediência, santidade. Irmãos, nesse momento, comece a orar ao Senhor agora, pedindo graça ao Senhor, porque a verdade é, irmãos, que sem a graça de Cristo, que sem o poder do Espírito, sem a presença do Senhor em nossas vidas constantemente, nós somos fadados ao fracasso. Mas a boa notícia é que esse Espírito, Ele habita em nós, Ele vive em nós, e dessa forma Ele nos conduz a cada dia a sermos moldados segundo a imagem do próprio Cristo. A boa notícia que eu quero falar para você nessa noite é que não é pela sua força, que não é pela sua vontade, mas é pelo poder do Espírito, o mesmo Espírito que habita em você. Então nesse momento comece a clamar ao Senhor, comece a pedir ao Senhor: Pai, me dê graça, Senhor, para te imitar, Senhor. Ó Deus, se eu estou sendo falho em algum ponto, ó Deus, me ajude. Porque eu quero, Senhor, sim, ser confiável para que outros me imitem, para que outros através da minha vida se cheguem mais perto do Senhor. Irmãos, comece agora a pedir ao Senhor graça, porque na verdade essa é uma missão nossa, é uma missão do povo de Deus, é uma missão individual sua, é uma missão da igreja em conjunto, imitar a Cristo e fazer com que outros nos imitem na medida em que nós imitamos a Ele. A nossa missão, irmãos, é fazer com que outros, através da nossa vida, do nosso exemplo, possam se achegar mais perto de Cristo. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, venha sobre nós, ó Pai, trazendo a praticidade dessa palavra, Senhor, agora, Senhor. Ó Deus, que nesse momento o Senhor venha sobre nós, ó Pai, com Teu Espírito, ó Deus, e nos ajude nessa missão. É a missão que o Senhor entregou para nós. Nós fomos chamados, ó Pai, para ir fazer discípulos, para imitar o Senhor, mas também para ser alguém em quem outros podem ou possam imitar. Senhor, nos ajude nessa missão, porque muitas vezes é difícil, porque muitas vezes o nosso exemplo não tem sido os melhores exemplos. Muitas vezes nós, Pai, não temos conduzido, Pai, pessoas a se chegarem mais perto do Senhor, e por isso nos perdoe, e por isso tenha misericórdia de nós. Mas que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa nos transformar, e que o Senhor possa primeiramente, Senhor, fazer com que nós nos acheguemos mais perto de Ti, para que também dessa forma outras pessoas, através de nós, do nosso exemplo, Pai, da nossa imitação fiel ao Senhor, possam também se achegar mais perto do Senhor, Pai. Que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém, Senhor, se achegar perto do Senhor, mas que nós sejamos uma ponte que possa conduzir outros à Tua presença, na medida que eles olhem a nossa vida, na medida que eles compartilham do nosso exemplo, Pai. Pai, no nome de Jesus, misericórdia de nós. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor possa nos transformar de dentro para fora, Senhor. Que nós venhamos entender essa palavra, Senhor, mas também que nós venhamos praticar, Senhor, essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Eu quero pedir que a graça do Senhor, ó Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Teu amor, ó Deus, e que essa comunhão maravilhosa, Senhor, do Teu Espírito, ó Pai, esteja na vida deles em cada momento e os conduza a imitarem o Senhor. E que dessa forma outros possam imitar a eles e se achegarem mais perto do Senhor, Pai.
Em o nome santo do Senhor Jesus, eu oro nessa noite. Amém e amém. Amém, irmãos. Que nós não sejamos pedra de tropeço, mas que nós sejamos aqueles que vão conduzir outros à presença do Senhor, através dos nossos exemplos, de uma forma prática. Era isso que o apóstolo Paulo queria da igreja de Corintos. E é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos pontes, que na medida que outros imitem a nós, possam se achegar mais perto de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia.